Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas só lembrando que é muito importante que todas as aulas que estão disponibilizadas, que estão gravadas, você assista, para que não haja prejuízo de conteúdo, para que você possa entender a relação do processo do trabalho. Hoje nós iremos continuar, conforme o último slide nós paramos, nós vamos continuar com assistência judiciária gratuita, falar um pouquinho de custas e emolumentos. Espero que você esteja com a sua CLT do lado ou com o seu Vadimeco para que você possa acompanhar e localizar. E quando eu mencionar a lei, é muito importante que você acompanhe a leitura no seu material. Caso você não tenha, eu vou colocar aqui na tela para que nós possamos acompanhar juntos. Então vamos lá, continuando com assistência judiciária gratuita. Quando nós falamos em assistência judiciária gratuita, nós temos que lembrar que ela se divide em duas situações. Eu tenho assistência judiciária e dentro dessa assistência judiciária nós vamos ter assistência gratuita por advogado e a isenção de todas as despesas processuais. Observa que quando eu menciono assistência judiciária gratuita, é diferente de justiça gratuita. Na justiça gratuita, o que está em jogo é apenas a isenção das despesas processuais. Então, quando você pede assistência judiciária, você está pedindo assistência gratuita por um advogado. Quando você pede justiça gratuita, você está pedindo apenas a isenção das despesas processuais. Muitos advogados, de forma equivocada, eles pedem assistência judiciária gratuita e às vezes essa assistência judiciária gratuita ela deveria ser da Defensoria Pública. Mas eles pedem na petição assistência judiciária gratuita, mas eles estão cobrando os honorários do cliente. Então, na verdade, seria justiça gratuita só que ele deveria cobrar. Observe o seguinte, olha aqui, o empregador, no caso, na Justiça do Trabalho, ele pode ser beneficiário da justiça gratuita? A pergunta é, o empregador pode ser? Nós vamos verificar que sim. Tanto o empregado quanto o empregador, eles podem ser beneficiários da justiça gratuita. Mas para que esse benefício seja deferido, são necessários observar alguns requisitos. E nós vamos verificar isso lá no artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT. Já pode ir adiantando esses artigos aí. Então, só explicando. Assistência judiciária gratuita é diferente de justiça gratuita. Quando se pede assistência judiciária gratuita, além da isenção de todas as despesas processuais, nós teremos ali, deixa eu marcar, nós teremos a assistência gratuita de um advogado. Vejamos então quem tem direito à justiça gratuita. Isso está lá no artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT, enrolou a língua, em que trata. O que vai falar o artigo 790? Ele está dentro da seção das custas e emolumentos, e é muito bom você lembrar esse artigo aqui, é importante, vou trabalhar com você um pouquinho ele, para que você já vai fixando esse assunto. Olha, nos dissídios individuais, ação de um reclamante contra o patrão dele, ou nos dissídios coletivos de trabalho, quando eu tenho sindicato de um lado versus sindicato dos empregadores, então dos empregados, sindicatos empregados, ou sindicato dos empregados versus uma ou mais empresas, nós temos aqui um dissídio. Observe que se eles fizerem um acordo, eu não tenho dissídio. Se fizerem um acordo aqui, sindicato e sindicato, eu teria uma convenção coletiva de trabalho. Se for sindicatos empregados uma ou mais empresa, eu teria um acordo coletivo de trabalho. Quando não se chega a um acordo para formar uma convenção e quando não se chega a um acordo para formar um acordo coletivo de trabalho, pode-se chegar a um dissídio coletivo. Então, tanto dissídios individuais quanto dissídios coletivos, nas ações na Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, quando é possível as ações na Justiça Estadual, aí você tem um artigo, nas hipóteses aqui do artigo 112 da Constituição Federal, depois confere esse artigo 112, nós temos que as custas relativas ao processo do trabalho, elas sempre serão de 2%.
E o mínimo? Qual que é o mínimo de custas? R$ 10,64. Então, nós temos 2%, R$ 10,64. Agora, e o máximo? Qual é o máximo do valor das custas na Justiça do Trabalho? Vai ser 4 vezes o teto do regime geral da Previdência. O valor máximo de aposentadoria pela Previdência Social, qual que é o valor? Vamos imaginar que seja 6 mil. Então, 6 vezes 4, 24 mil. Mas para você saber o valor certo, você tem que consultar o site, porque pode ser que no momento que essa aula seja um valor e daqui a um tempo seja outro. Então, 6 vezes o benefício teto do benefício geral da Previdência Social. Então, nós temos o valor do teto. Agora, quando houver um acordo, vai ser 2% sobre o valor do acordo. Quando houver extinção do processo, vai ser 2% sobre o valor da causa. Quando houver a procedência, quando houver a procedência, vai ser 2% sobre o valor da causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória, né? Em ação declaratória vai ser o valor da causa. Agora, quando for procedência, vai ser o valor da condenação. E quando o valor for indeterminado, o juiz vai fixar esse valor. Então, esse aqui era o ponto mais importante. Você tem que saber que o valor das custas é 2% e o máximo seria 4 vezes o teto do benefício geral da Previdência Social. Continuando aqui, que nós queremos é o artigo 790, depois aqui você tem os valores, né, das custas, se você for fazer um recurso na segunda fase, você tem que saber que para agravo de instrumento é 44,26. Para que serve o agravo de instrumento? O agravo de instrumento é quando o juiz do trabalho nega seguimento ao recurso, ou recurso ordinário. Se for lá no tribunal, vai ser somente agravo ou agravo regimental. Agravo de petição, ao valor das custas, 44,26. Agravo de petição é das sentenças do juiz na fase de execução. Quando que cabe agravo de petição? Na fase de execução da sentença do juiz, quando vai executar. Exemplo: você entra com a ação, petição inicial. Aí você tem a contestação, você tem a sentença do juiz. Aqui é a fase de conhecimento. Se transitou em julgado, se não couber mais recurso, vai entrar na fase de execução. Nós vamos imaginar que a pessoa entrou com recurso ordinário, aí transitou em julgado agora. Aí volta para a primeira instância, desce do tribunal, volta para a primeira instância, para começar a fase de execução. Aí vai liquidar o pedido, apurar qual que é o valor certinho. Após liquidar, começa a fase de execução. Se você pede a penhora de alguma coisa, o juiz indefere, qualquer sentença do juiz na fase de execução, não cabe mais recurso ordinário, cabe agravo de petição. Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só me enviar. Embargo da execução, aí você tem aqui recursos de revista, depois nós vamos ver essas hipóteses quando nós estivermos estudando recursos. Mas vamos lá ao artigo 790, que é o que nos importa aqui, parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos àqueles que perceberem salário igual. Então nós temos aqui um valor que seria, para quem que vai deferir a justiça gratuita? Aquele que recebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência. Aquele valor que nós mencionamos ali em cima, em que é o teto máximo que a pessoa vai aposentar. Então é 40% desse valor. Chega a ser um pouco mais que 2 salários mínimos, pouca coisa. E o parágrafo 4º, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte. Observe que não mencionou aqui que será concedido ao reclamante. Vai ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. Pode tanto o reclamante quanto o reclamado. Ou seja, geralmente reclamante, na maioria das vezes, é empregado, e reclamado, na maioria das vezes, é empregador. Por que na maioria das vezes? Porque se nós tivermos um inquérito para apuração de falta grave, quem é o autor é o patrão. Então, nesse caso, ele que seria o reclamante e o empregado seria reclamado. Então, nós vimos aqui a questão da justiça gratuita. Nós temos
que os juízes podem conceder a justiça gratuita? Pode. Valor que vai, como é que ele vai saber se a pessoa tem direito ou não? A pessoa tem que receber salário igual ou inferior a 40% do teto do regime geral da Previdência. Mas e se ele receber um pouco mais? Ele tem que demonstrar que ele não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. É o que diz o parágrafo 4º. Então, na Justiça do Trabalho, como é que paga as custas? A custas é 2% do valor da causa ou do valor da condenação. E qual é o valor mínimo de custas na Justiça do Trabalho? R$ 10,64. E qual é o valor máximo da Justiça do Trabalho? Seria 4 vezes o teto do regime geral da Previdência. Anotou? Lembre-se, o caderno de revisão tem que estar sempre ali anotando essas observações importantes. Continuando. Nós então falamos sobre a justiça gratuita, falamos aqui do artigo 790, e nós estávamos aqui no 790, parágrafo 3º, 4º. É isso aqui. Tratando-se de empregado, terá direito à justiça gratuita o empregado que recebe salário igual ou inferior a 40% do teto do regime da Previdência, ou comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Já o empregador terá que comprovar a insuficiência de recursos para que seja beneficiário da justiça gratuita. São poucas as hipóteses nessa situação, mas imagine um empregador doméstico. Um empregador doméstico que está ali na situação, é fácil ele comprovar. Ou uma empresa, um empresário, em que está devendo impostos, está devendo água, está devendo luz, está devendo várias obrigações. Se ele comprovar, ele pode ter o benefício da justiça gratuita. E lá atrás nós vimos o benefício da justiça gratuita isenta das despesas processuais. Já a assistência judiciária isenta das despesas processuais e assistência gratuita por advogado. Outra situação que vai falar também sobre justiça gratuita é o artigo 98 do CPC. E nós vamos fazer a leitura dele porque pode utilizar em conjunto, combinado com o artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT. Então vamos lá no artigo 98 do CPC. Está dentro da gratuidade da justiça, temos aqui da gratuidade da justiça. Quando se fala da gratuidade da justiça, você lembra as hipóteses que vão ser isentas. Então, nós vamos ver aqui que a pessoa natural, tanto a pessoa natural, observe que o CPC já não trata de pessoa física, chama de pessoa natural, igual ao Código Civil. O Código Civil também fala pessoa natural, ou pessoa jurídica, ou pode ser ela brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. E a gratuidade da justiça, segundo o CPC, compreende as taxas ou as custas judiciais, os selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios. Temos também a indenização devida à testemunha, que quando empregada receberá do empregador salário integral como de um serviço, como se em serviço estivesse. As despesas com a realização do exame do código genético de DNA e de outros exames considerados essenciais, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado pela apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. Aqui tem uma diferença com relação à CLT, porque observe que o CPC, se a pessoa for deferida à justiça gratuita, ela será isenta também da remuneração do perito e da remuneração dos honorários advocatícios. Lá na CLT, olha a diferença e eu quero que você anote. No artigo 790 da CLT, nós temos a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, na pretensão objeto da perícia.
Então, se você perdeu a pretensão, não é a perícia não, você perdeu o pedido. Pode ser até que a perícia deu a seu favor. Então, se a perícia foi a seu favor, foi favorável a você, mas as sentenças, o juiz julgou improcedente o pedido, você paga a perícia. Então, é sucumbente no objeto da perícia. Mas olha o detalhe, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Mesmo que você for beneficiário da justiça gratuita, você teria condenação dos honorários periciais na Justiça do Trabalho. Olha a diferença com relação ao CPC. No CPC, se for deferida a justiça gratuita, você está isento dos honorários periciais. Na Justiça do Trabalho, se você for beneficiário da justiça gratuita, ainda assim você vai ter que pagar os honorários periciais. Percebe a diferença? Isso aqui é objeto de inconstitucionalidade, mas ainda não foi declarado. Então você tem ali que, inclusive, esse valor pode ser retirado dos créditos que tiver. Olha aqui o parágrafo 4º dos honorários periciais. Somente no caso de que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, se você ganhou lá férias, 13º, horas extras, vai tirar desse valor aqui para pagar os honorários periciais. Somente se não tiver crédito, quem vai pagar? Aí a União responderá pelo encargo. Então, uma diferença grande com relação ao CPC, que nós trouxemos aqui, o artigo 98. E aí você tem que fazer essa ponderação. Vai ter também isenção na justiça gratuita pelo CPC, o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração de execução, os depósitos previstos em lei para interposição de recurso. Depósito previsto em lei para interposição de recurso na Justiça do Trabalho não tem. Se for dada a justiça gratuita ao empregador, ele tem que depositar. Ele tem somente o benefício das custas. E quando é assistência judiciária, quando é justiça gratuita, só assistência das custas. E ele ainda tem que pagar o depósito recursal. Emolumentos também aqui vai estar isento de emolumentos devidos. Esses emolumentos, eles são o valor que é pago em cartórios, tabelionatos, para certidões, para registros. Entendi. Vale a pena você depois fazer a leitura, né, de todos esses parágrafos aqui, somente para você já ir memorizando esses pontos para a matéria de processo civil para sua prova. Se você já estiver tendo aula de processo civil, você vai fazendo também esse conteúdo. Então nós temos lá no artigo 98 as diferenças com relação à CLT. E onde tem diferença é o que cobra em provas. Fique ligado na diferença. Continuando aqui, nós temos agora assistência judiciária gratuita. Então, nós temos também uma situação. Quando se fala em assistência judiciária gratuita, o que vai ser aplicado é a Lei 5584/70. E essa Lei 5584/70, lá em seu artigo 14, diz para nós o seguinte: essa lei vai tratar, vale a pena também fazer a leitura dela depois, fala do direito processual do trabalho e altera dispositivos da CLT. Disciplina a concessão e a prestação da assistência judiciária na Justiça do Trabalho e dá outras providências. O artigo 14 vai falar para a gente da assistência judiciária. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária, a que se refere à Lei 1060, será prestada pelo sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador. Assistência judiciária na Justiça do Trabalho, nós temos então que é o sindicato. Assistência judiciária na Justiça Comum é a defensoria pública ou um advogado nomeado pelo juiz para a parte que não tem condições de arcar com as despesas. Então, nós temos aí assistência judiciária gratuita na Justiça do Trabalho. Ela é devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez que demonstre situação econômica que não lhe permite demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. É mais ou menos isso que eu mencionei aqui nesse slide. Para fazer jus à assistência judiciária, lembra que assistência judiciária é assistência pelo sindicato da categoria. Esse sindicato vai nomear um advogado para assistir esse empregado. De acordo com essa lei, ele tem que perceber quantia até 2 vezes o salário mínimo por mês ou alegar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Nós não poderíamos deixar de mencionar também a súmula 219. Essa súmula, ela caiu por terra em uma situação, porque hoje modificou com relação aos honorários sucumbenciais. Olha o que diz essa súmula. Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência. Isso aqui está errado hoje. E por que não foi alterado ainda? Não foi alterado porque para alterar, anular, cancelar súmulas do TST, exige uma complicação muito grande depois da reforma trabalhista. Então, esse inciso caiu por terra. Mas os demais incisos? Os demais incisos podem ter validade ainda. Então, é cabível condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo de trabalho? Sim. E o que é ação rescisória, professor? Nós vamos ver isso aí mais à frente, mas vale a pena você conferir lá no CPC, procurar pelo índice emissivo ação rescisória e ver as hipóteses que pode ser proposta uma ação. Ação não é recurso, ação rescisória não é recurso. São devidos honorários advocatícios na causa em que o ente sindical figure como substituto processual, isso sim, e nas lides que não derivam da relação de emprego. Lembra, pequena empreitada, nós temos que não é uma relação de emprego. Você contratou alguém para colocar pisos na sua casa e você não pagou, essa pessoa pode ajuizar na Justiça do Trabalho uma ação de pequena empreitada. Mas na maioria das vezes ela ajuiza na Justiça Comum Estadual. Na ação rescisória, nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se ao Código de Processo Civil. Perfeito. Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre um mínimo de 10% e no máximo 20%. Observe que aqui tem alteração, no máximo 10 e 20%, sendo que a CLT menciona de 5 a 15, e nós já vimos aqui em outras aulas a questão dos honorários. Então aqui mais uma diferença. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios do CPC, que do CPC fala que é de 10 a 20%. Então nós temos aí as diferenças. Então, mesmo não sendo filiado ao sindicato, é direito do empregado ser assistido pela entidade conforme artigo 18 da Lei 5584/70. Então, nós vimos o artigo 790, parágrafo 3º. Deixa eu ver aqui que é esse artigo 790B. Vamos lá ver aqui o artigo 790B, o que ele está falando. Nós falamos também dos honorários periciais. Nós já tratamos aqui dos honorários periciais. Aqui nos honorários advocatícios sucumbenciais, olha aqui os honorários sucumbenciais. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva. Imagine que o empregado perdeu a ação. Ele tem que pagar honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Mas ele não tem nenhum dinheiro no processo, porque se ele tiver, vai tirar do processo para pagá-lo. O que acontece? O processo fica em condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado, a decisão que o certificou o credor demonstrar que deixou de existir a situação de suficiência. Então, no prazo de 2 anos, se o advogado da parte contrária demonstrar que o empregado tem condições, então, nesse caso, vai poder ser executado, para poder efetuar o pagamento. E são devidos honorários de sucumbências também na reconvenção. Faça a leitura depois e as anotações mais importantes com relação a esse tópico. Seguindo, vamos ver aqui mais. Então, na assistência judiciária gratuita, nós temos quem é o benefício da justiça gratuita, quem está em estado de miserabilidade e quem não paga as despesas processuais. E assistido por sindicato da categoria, não paga os honorários ao seu advogado. Vamos aqui, para finalizar o conteúdo, foi uma aula mais intensiva, só para dar o conteúdo todo, para que vocês tenham conhecimento da assistência judiciária gratuita. O CPC, em seu artigo 99, parágrafo 7, estabelece que o requerimento da justiça gratuita na fase recursal dispensa o recorrente da convocação do preparo. Caso o pedido de gratuidade de justiça seja indeferido, deverá ser fixado prazo para pagamento do preparo.
Então, havendo condenação, se não for deferida a justiça gratuita, tem que dar uma oportunidade para a parte fazer o pagamento das custas ou do preparo relacionado. Espero que tenha gostado, espero que tenha feito as anotações, faça as leituras relacionadas à CLT, os artigos que nós falamos, faça a leitura da súmula, coloque na sua CLT que essa súmula 219 não se aplica ao primeiro inciso número 1, e com isso você vai ficando mais forte, mais preparado para qualquer prova de processo de trabalho. Bom descanso para vocês e até o próximo vídeo.